Evangelho de Marcos, capítulo 1. Dando sequência, meus irmãos, à exposição do Evangelho de Marcos, eu quero caminhar hoje para a nossa terceira mensagem nesse Evangelho e pretendo falar aos irmãos de tudo que está entre os versos 16 a 34. O tema que eu dei a essa passagem, a essa mensagem foi um dia de caminhada com Jesus. Porque em nossa caminhada com Jesus, ao longo de todo o Evangelho de Marcos, no texto da semana passada nós encontramos Jesus sendo apresentado por João Batista como Jesus de Nazaré, aí em Marcos 1:9. E após Jesus ter sido batizado por João Batista, o Espírito levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. E Jesus ainda estava lá na Judeia quando João Batista foi preso. E após a prisão de João, Jesus decidiu voltar para Galileia, mais ao norte, alguns quilômetros dali, para iniciar o seu ministério. E assim como João Batista, Jesus, ele voltando para Galileia, ele começa o seu ministério também pregando aquilo que eles chamavam de a boa notícia, ou a boa nova, ou o evangelho, como nós chamamos. O evangelho é uma notícia, tipo a notícia tal, que saiu no jornal, aqui e ali, e recebeu aquela notícia. Evangelho, de euangelion, no grego, significa uma boa notícia, que muitas pessoas traziam uns para os outros, com o objetivo de trazer alegria e fortalecimento, enfim, para aqueles que as recebessem. Domingo passado eu falei um pouco mais sobre o contexto onde essa palavra evangelho ou boa notícia nasceu. Um contexto de guerra, um contexto militar, onde uma nação vencia a nação vizinha. O que a gente vai ver hoje é um dia na vida de Jesus. Um dia que começa à beira-mar. Eu quero dividir aqui o dia de Jesus em 4 momentos, meus irmãos. Que vão desde o amanhecer, quando Jesus saiu para uma caminhada à beira-mar, até o final do dia, antes dele ir dormir. Então vamos começar a nossa caminhada, começando justamente à beira-mar. A primeira parte do texto, que vai do verso 16 até o verso 20, diz assim a nós. Se você está sem sua Bíblia, eu vou colocar aqui nas TVs também, essa que será o primeiro momento do dia de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. No verso 16, o que nós encontramos é que logo cedo ele saiu para caminhar à beira-mar. Logo de manhã, cedinho. É ali que tudo começa. No mar da Galileia. Tudo começa ali. Eu tenho aqui algumas imagens desse mar. É um mar gigantesco, o mar da Galileia. 20 quilômetros de extensão. 11 quilômetros de largura. Na verdade, é uma grande lagoa, porque se você olhar para o mapa que está aqui nas TVs, em breve nós pretendemos ter 2 TVs maiores, ou quem sabe um telão de data show, eu posso ouvir um amém, igreja? Oh, glória, amém! Deus falou para mim que Ele já deu isso daqui, amém, igreja? E Ele falou que o dinheiro já veio, amém, igreja? E Ele falou que está no bolso dos irmãos, amém, igreja? Aí quase ninguém falou amém, hein? Tá aí, Ele já me falou, uma hora a gente chega lá. É uma lagoa, mas é chamada de mar porque é uma lagoa gigantesca. 20 quilômetros de largura, de extensão, 11 quilômetros de largura, aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Lá ficava uma verdadeira indústria da pesca. Tem também 2 vídeos aqui que mostram um pouquinho sobre esse lugar, para vocês terem uma noção. Olhando assim, é algo realmente gigantesco, algo muito grande. Lá ficava, à época de Jesus, uma verdadeira indústria da pesca. Muitas famílias viviam ali e viviam justamente da pesca. Os barcos cruzavam de um lado para o outro e geograficamente essa região era central para o ministério de Jesus ali na Galileia. Central e fundamental. Ali, Jesus viu
enquanto ele caminhava pelo mar da Galileia, ele pôde ver Simão e André. Simão, depois Jesus mudou o nome dele, Jesus deu um apelido para ele. Qual foi o apelido de Simão, irmãos? Pedro. Pedro não era nome, foi um apelido de Petros, que seria aquele que foi feito da pedra, ou que é firme como uma pedra, que vem de Petra, é outra palavrinha, não é? Grega. Esses dois homens, Simão e André, eles eram donos de uma empresa de pesca. E Jesus chamou eles. E eles deixaram tudo. No verso 18, a gente vê que eles deixaram absolutamente tudo e passaram para seguir a Jesus. E logo que eles começaram a seguir a Jesus, nós vemos no verso 19 que pouco mais adiante, Jesus chamou, antes do segundo momento do dia, não é? Jesus chega um pouco mais adiante, agora com Simão e André junto de si, os dois junto com Jesus, os dois primeiros discípulos de Jesus. Jesus os chama, eles entram na caminhada. Tudo começou fazendo uma caminhada à beira-mar. Tenta imaginar isso, irmãos. Tenta seguir os passos de Jesus de Nazaré, aqui no Evangelho de Marcos. Jesus estava caminhando à beira-mar. Logo cedo, ele chama dois. Logo em seguida, ele encontra outros ali. Na verdade, ele encontra Zebedeu, um outro dono, como uma espécie de microempresa ali, uma empresa de pesca. Tinha alguns barcos, e ali estava o Zebedeu. Talvez você possa até imaginar o barco do Zebedeu aqui agora na TV, não é? Ali ele estava, mas Jesus não se preocupou com o Zebedeu. Agora, quem lhe interessava eram os filhos do Zebedeu. Jesus chamou pouco antes os dois donos de uma empresa, Simão e André. Agora ele encontra um outro, Zebedeu, mas agora Jesus queria os filhos dele. E Jesus chama João e Tiago. João, que tinha um apelido naquela época. Todo mundo ali no meio, naquela região conhecia o apelido dele. Vocês lembram qual era o apelido do João ali? Filho do trovão. Era um cara amoroso pra caramba, né? Gentil, filho do trovão. Esse era o apelido dele. Aí você me pergunta, o que aconteceu com ele, que ao final de sua história é chamado de apóstolo do amor? Jesus transforma, irmãos. Jesus transforma. Só Deus transforma. E no verso 20 diz que eles, João e seu irmão Tiago, imediatamente deixaram o pai, o Zebedeu, deixaram os empregados também que estavam ali no barco consertando as redes, provavelmente porque logo em seguida as lançariam de novo, e eles no meio do trabalho deixam tudo e seguem a Jesus. Agora a caminhada que começou sozinho, já tinha mais 4. Era uma caminhada de 5 agora. Agora, havia um custo para tudo isso. Eles tinham que deixar o trabalho, eles não saberiam o que seria do futuro. Pedro era casado, tinha filhos, a sogra dele estava doente. Com o que eu vou comprar remédio? Como é que eu vou resolver a minha vida daqui para frente? Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, Jesus ele nos cega para as coisas desse mundo. E a gente passa a confiar nele mais do que tudo, certos de que ele vai cuidar. Sabe aquela luz que Paulo viu no caminho de Damasco e que o cegou? É a mesma coisa que acontece com a gente. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele nos convence de que ele vai cuidar. E a gente é capaz de deixar tudo por ele. Quando alguém encontra-se com Cristo, nada é mais precioso do que Jesus. Nada é mais precioso, mais exaltado, mais prazeroso do que a pessoa de Jesus. E aqui termina o primeiro momento do dia. E aí tem início o segundo momento do dia, que vai dos versos 21 a 28, onde lemos assim. Depois entraram em Cafarnaum, depois daquela caminhada na beira do mar ali. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Veja, de novo, Jesus de Nazaré, não é? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere
a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Se você olhar aí na sua Bíblia, no verso 21, diz que na sequência daquela caminhada, naquele dia, eles entram na cidade que ficavam ali à beira-mar. Tem aqui imagem de algumas ruínas dessa cidade de Cafarnaum. A cidade ainda hoje pode ser visitada, boa parte, as ruínas da cidade, e aquilo que suspeitam ser a própria casa de Pedro, onde Pedro vivia com a sua família. Alguns acreditam que o próprio André, irmão, morava ali na casa também, junto com talvez sua família. Mas o ponto é que eles entraram ali. E era cedo, e era sábado. E então, imagina, Jesus saiu sábado de manhã para dar uma caminhada no mar, chamou alguns discípulos, chamou algumas pessoas, essas pessoas deixaram tudo para segui-lo. E ali então ele entra na cidade, perto ali do mar, e vai para a sinagoga. Ele foi para a sinagoga, era um lugar da vida comum, todo mundo ia para a sinagoga, era sábado. Não tinha outro lugar para se estar. A maioria dos homens estavam ali, suas esposas estavam no andar superior. Tenta imaginar, uma sinagoga naquele tempo era mais ou menos assim. Era a parte de baixo separada aos homens, a parte de cima, como que uma galeria, as mulheres se assentavam. Não por qualquer razão, como hoje algumas igrejas dividem, não é isso. O ponto é que os homens entravam em discussões que eles entendiam ser deles com relação à lei, porque diante deles tinha sempre um rabino, ou um rabi, ou um mestre da lei, alguém que ensinava a Bíblia para eles. Ele se assentava no seu púlpito, e todo mundo ficava de pé para ouvi-lo. Era diferente de como é hoje. Hoje eu fico de pé, vocês assentados, não é? Na época de Jesus era o contrário. Aliás, até o 5º século do cristianismo, o pastor sentava e a igreja ficava de pé. Vamos fazer um teste? Não, é brincadeira. Pode ficar sentado. Mas era assim. Jesus entrou ali na sinagoga. E perceba, o que Jesus foi fazer naquela sinagoga, meus irmãos? Ele foi fazer duas coisas ali, o verso 22. Ele foi ensinar, ele foi doutrinar. E foi isso que encantou aqueles homens num primeiro momento. Ensino e doutrina. Te pergunto, isso te encanta também? O que encantou aquelas pessoas foi ensino, verso 22, e doutrina. Eu fico espantado quando eu vejo gente que diz que não gosta de doutrina, que não gosta de ensinar, que não gosta de aprender, que não gosta de ler, que eu não consigo entender. Porque toda a vida dos homens e mulheres na Bíblia foram construídas em cima de conhecimento. Conhecer quem Deus é, conhecer sua vontade, conhecer-se a si mesmos, para ver o que os separava de Deus, para que uma vez transformados pudessem conhecer mais a Deus, saber a vontade de Deus. Como é que a gente sabe os planos, as vontades de Deus? Tem gente que acha que é por experiência mística. A pessoa entra no quarto, tem uma visão, começa a tremer, sua frio, faz um desafio com Deus, de repente cai alguma coisa, ouve algum barulho, é Deus me respondendo, e assim é a maneira que Deus se revela. Está errado. Houve um tempo em que Deus se revelou dessa maneira. Em um tempo onde Bíblia não havia. Mas à medida em que a Bíblia foi sendo revelada, esse tipo de situação começou a diminuir. A ponto de hoje, a palavra de Deus nos dizer que a gente não deve buscar nenhuma outra revelação. Nenhuma outra. E se você busca outras revelações, você está em pecado. Porque só há uma revelação de Deus, contida em 66 livros. E lá você pode conhecer quem Deus é, a vontade de Deus para você, seu futuro. Isso não significa que Deus não possa falar ao seu coração hoje, trazer paz, incomodar você. Ele pode, porque o Espírito dele está em nós. E ele nos conduz. Mas não fique atrás de sinais e maravilhas. Eu me lembro de certa vez, mais à frente nós leremos também isso, alguns domingos à frente, Jesus ter repreendido um grupo de pessoas que estavam atrás dele só para verem milagre, só para verem sinais, só para verem curas. Jesus diz: uma geração adúltera e perversa e imoral me pede sinais. Mas nenhum sinal vai ser dado mais para eles, a não ser o sinal do profeta Jonas, porque assim como importou ao Jonas ficar sepultado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, também importa que o Filho do Homem fique sepultado. Esse é o maior sinal do cristianismo, o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se os homens não crerem que Cristo foi morto, sepultado e ressurreto, tampouco crerão se verem qualquer milagre. Meus irmãos, eu já vi milagres, e eu creio em milagres. Eu creio que Deus é poderoso para fazer milagres. Eu já orei por pessoas que elas ficaram curadas. E já orei por pessoas que morreram também doentes. Mas eu creio que Deus é poderoso.
Eu já orei por pessoas que estavam endemoniadas e os demônios foram expulsos. E eu já vi outros fazer. Eu creio que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, soberanamente nos céus e na terra. Mas eu sei que se estiver aqui diante de mim 10 pessoas com um tumor maligno, e que o médico desenganou, daqui a um mês elas estarão mortas, 10 pessoas. E se eu orar pelas 10, nenhuma delas é salva, e as 10 ficarem curadas, que se só uma delas se converter, aquelas 9, a despeito da cura, elas vão para o inferno. Será que isso aconteceu na Bíblia alguma vez? Lembra daquela ocasião dos leprosos? Onde foi parar aqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer, para glorificar? Eles se perderam, meus irmãos. A cura não muda o estado da alma da pessoa. A cura só revela um pouco de quem Deus é. Poderoso, gracioso, compassivo, todo-poderoso. Mas o que muda para sempre a nossa vida é um encontro pessoal com Jesus Cristo. É a transformação da nossa alma. É a fé no Cristo que foi crucificado, morto, sepultado, ressurreto ao terceiro dia, que está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e que um dia há de voltar para julgar vivos e mortos. A fé em Cristo Jesus, somente a fé em Cristo Jesus é o que salva. É o que transforma, é o que liberta, é o que muda a nossa história. Experiências são boas. Como é bom quando eu tenho experiências com Deus. Como é bom quando eu sinto bem de perto a presença de Deus. Como é bom aqueles momentos devocionais que eu me vejo em lágrimas. Eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje, era mais ou menos o que era mais ou menos meio-dia e meia, meio-dia e 15, meio-dia e meia. Eu estava refletindo de novo, que eu preparei essa mensagem aqui no começo da semana. Eu estava refletindo no final dessa mensagem. Meus irmãos, eu fiquei tão quebrantado. Lágrimas vieram, eu estava cercado de um monte de gente. Eu falei, deixa eu me segurar aqui. Por quê? Porque quando eu paro para lembrar aquilo que Ele fez por mim, isso enche o meu coração de, em primeiro lugar, de humilhação. Porque eu vejo que eu não precisei em nada. Aliás, se dependesse de mim, eu estava perdido. Mas Ele fez tudo por mim. Tudo está nele, é por causa dele. E nada que Ele me deu é maior do que Ele. Nenhuma cura. Ele já me curou. Nenhuma bênção. E Ele já me deu tantas bênçãos, meus irmãos. Tantos livramentos. Tantas respostas de oração. Eu creio que Deus existe. Primeiro porque eu creio. Segundo porque eu vejo pelas coisas que Deus me responde. Claramente que há um Deus presente. Mas, meus irmãos, nada do que Deus me dá se compara a Ele em mim. Ao fato dele se dar por mim. Quando eu vejo a pessoa dele na palavra e aprendo mais sobre ele, ele é melhor do que as bênçãos. Jesus é melhor do que o carro. Jesus é melhor do que a casa. Jesus é melhor do que a viagem. Jesus é melhor do que a profissão. Jesus é melhor do que o dinheiro. Essas coisas passam. Jesus é eterno. E quando nós temos um encontro com Jesus, no Mar da Galileia ou na Rua 9 de Julho, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada para sempre. E aí, meus irmãos, se um demônio for expulso, se um cancerígeno for curado, se paredes tremerem, isso daí vai ser cereja do bolo, perto da minha vida transformada pelo poder de Deus. O maior milagre é a sua conversão, nunca se esqueça disso. Mas creia que Deus é poderoso para fazer outros milagres também. Mas nunca subestime o poder de Deus. O maior de todos os milagres foi a sua salvação. No verso 23 entra um endemoniado na sinagoga. No 24, novamente, Jesus de Nazaré, o nome é apresentado. E os próprios demônios assim o chamam, Jesus Nazareno. Jesus não faz entrevista com ele, Jesus não pergunta o nome dele, não pergunta quantos estavam ali, nada. Jesus só manda ele calar a boca, cala-te e sai. Jesus não deixa demônio falar. É coisa nossa. Hoje em dia que gostam de chamar o demônio no púlpito, pegar o microfone, perguntar o nome, de onde vem, para onde vai, qual é o endereço, conta do banco. O que está fazendo na vida da pessoa? É uma prática nossa entrevistar demônio. Nossa não, né? Dos outros que fazem isso. Mas Jesus não fazia entrevista com demônio, não. Jesus não deixava eles falarem, não. Eles abriram a boca, Jesus mandou eles se calarem e saírem dali imediatamente. A gente tem que seguir os passos de Jesus, meus irmãos. No verso 26, ele é repreendido e expulso. E foi a primeira vez que os seus discípulos viram seus milagres. Até agora, só 4 discípulos. Pedro, André, Tiago e João. E Jesus. E tudo começou numa caminhada. Ao final desse momento do dia, os homens da sinagoga começaram a discutir
não é? Se a ordem dada aos espíritos imundos se tratava de uma nova doutrina. E se você perceber no versículo 28, acho que está aí, isso, está aí. Olha o que diz. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E aí termina o segundo momento do dia, são 4. E começa o terceiro momento do dia. O terceiro momento do dia é bem curtinho, versos 29 a 31, onde lemos assim. E saindo eles da sinagoga, eles quem? Jesus, Tiago, João, Simão e André. Era Jesus e os 4 discípulos, só tinha eles até agora. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Se você olhar na sua Bíblia, no verso 29, diz que tudo começa quando eles saem da sinagoga. Lá em Cafarnaum, Pedro morava em Cafarnaum. Aliás, Jesus viveu lá muitos anos, alguns anos na verdade, não é? E de lá eles foram para a casa de Simão, Pedro e de André. Jesus chega na casa do Pedro, a esposa de Pedro estava lá, porque se Pedro tinha sogra, Pedro era casado. Sim ou não? É possível ter sogra sem estar casado? Não, né, gente? Então Pedro, o apóstolo Pedro, São Pedro, não é errado chamar São Pedro, porque ele de fato era um homem santo. Como o Paulo aqui é, o São Paulo, está ali atrás, o São Filipão, São Filipe, que está aqui, o São Daniel. Todos nós que fomos separados das trevas para a luz, a Bíblia te chama cada um de nós de santo. Você pode achar que você não é santa. Você pode achar que você não é santo. Mas Deus te reconhece como tal, porque Ele não vê você em você. Ele vê o Filho dele em você. Quando você nega a si mesmo e entrega a sua vida a Deus, não é mais você quem vive, é o Filho dele que vive em você. E se o Filho dele é santo, agora Deus te chama de santo. Mas isso porque você teve um encontro com o Filho dele. Aqui nós temos Pedro. Pedro casado. Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Naquele momento, ela estava doente. Essa foi a primeira cura vista pelos 4 discípulos. Poucos minutos antes, eles viram a primeira expulsão de demônios, agora a primeira cura. E aí termina o terceiro momento do dia e tem início o quarto momento, o último momento do dia. Versos 32 a 34. À tarde, ao cair do sol. Aí você me pergunta, mas você falou que a gente ia até a hora deles dormir. A que hora que você acha que eles dormiam naquele tempo? O sol se punha, eles iam dormir, mas não tinha o que fazer. Tinha algumas coisinhas que você sabe, mas era e dormia. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Meus irmãos, eu vou até aqui hoje com vocês. Domingo que vem, nos outros, permitindo o Senhor, nós continuaremos a nossa caminhada nesse evangelho. No verso 32, o texto diz que o último momento é o momento do entardecer. Lembra do verso 28? Se você olhar aí na sua Bíblia, diz que correu célere a fama de Jesus por toda a vizinhança da Galileia. Não era só Cafarnaum, era Cafarnaum, Betsaida. E todas aquelas outras regiões ali, Gadara, todas aquelas cidades ao redor do mar da Galileia. A fama dele correu. E é por isso que quando chega a tarde, no verso 32, diz o quê? Que aí a cidade traz um monte de endemoniado e um monte de gente doente. Agora, endemoniados, como aquele jovem da sinagoga. E doentes, como a sogra do Pedro, são trazidos para Jesus, no verso 32. E diz no verso 33 que toda a cidade estava reunida à porta. Toda a cidade, Jesus, a porta da cidade de Cafarnaum. E o que é que Jesus fez? No verso 34 diz que ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades e também expeliu muitos demônios. Ou seja, ele curou a muitos e expulsou a muitos demônios, diz a palavra de Deus. E esse foi um dia na vida de Jesus. Um dia seguindo os passos de Jesus. Qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo? Meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós devemos imaginar um homem que não ficava trancado dentro de sua religiosidade, dentro de si mesmo, seu mundo, seus negócios, sua vida, suas responsabilidades.
Essa porção da palavra nos apresenta um homem que saiu, um homem que olhou para fora, um homem que olhou gente, que foi fazer uma caminhada no começo do dia, e ali conversou pessoas, chamou pessoas, pessoas o seguiram. Hoje nós não temos que fazer ninguém nos seguir, mas nós convidamos pessoas para seguir aquele a quem nós seguimos. Os mesmos discípulos futuramente chamaram pessoas para seguir a Jesus, como eles foram chamados, quando eles enfim se tornaram pescadores de homens, como Jesus prometeu que lhes faria. Agora então nós temos um Jesus, Jesus de Nazaré, que sai de seu mundo, sai de sua vida, que se importa com o ser humano, que trabalha com o ser humano, que está preocupado com a renda que vai ganhar, se vai conseguir pescar ou não, se vai conseguir mantimento para sua família ou não. Um Jesus que se importa com a situação da vida das pessoas, mas que os convida para algo que é mais importante do que a preocupação com as contas, que é mais importante do que a preocupação em trazer sustento para a família, alimento para a família, dinheiro para pagar as contas. Jesus se importa com as pessoas a tal ponto de chamá-las para algo que é mais importante do que o dinheiro. E elas deixam tudo para segui-lo. Jesus é apresentado aqui como alguém que olha para as pessoas que estão oprimidas por demônios e quer libertá-las. Jesus é alguém apresentado aqui como uma pessoa que se importa com quem sofre, com as pessoas que estão vivendo dores em seu corpo e também em sua alma. O que nos é apresentado é um homem que, mesmo cansado e chegando numa casa, não se importa de interceder por uma senhora. E ela ali, pela graça de Deus, fica curada, a sogra de Pedro. Ou seja, esse Jesus era um homem que se importava com as pessoas, que amava o ser humano, que saía de seu mundo para ajudar o outro, para se importar com o outro. E que sofria quando via alguém oprimido por demônios, ou vivendo uma verdadeira batalha espiritual na vida, uma angústia, uma depressão, uma situação de sofrimento. E também em situações de doença, Jesus se importava, Jesus procurava essas pessoas, chamava essas pessoas para estarem com Ele. E quando essas pessoas estavam com Ele, a vida delas era transformada. Jesus, esse Jesus aqui de Marcos, Ele nos ensinou que nós deveríamos olhar para os seus passos e imitá-los. Se nós temos que seguir os passos de alguém nesse mundo, são os passos de Jesus. Como Paulo um dia escreveu, sejam meus imitadores, por como eu sou de Cristo. Se eu conheço os passos de Cristo, eu devo seguir os passos dele. Como é que você e eu podemos seguir os passos de Jesus nesse mundo? Também nos importando com o próximo. Também olhando para quem sofre, e ao invés de fazer vista grossa, ao invés de darmos as costas, nos importarmos com as pessoas. Não podemos dizer que somos cristãos se vemos alguém sofrendo e vamos para casa dormir de boa. Se a nossa consciência não dói quando sabemos que alguém está sendo oprimido por demônios, que certa família está vivendo uma batalha espiritual porque é filho nas drogas, filhos doentes, pais no álcool ou em outros vícios, enquanto eu sei que mulheres estão oprimidas por isso ou por aquilo, como é que eu posso descansar se eu sei que há outros que sofrem? Eu não posso tomar a dor delas, mas eu posso me compadecer delas. E posso separar todo dia um tempo para interceder por elas. Fazendo isso, eu vou seguir os passos do meu Salvador. Se Marcos apresenta Jesus dessa maneira, e ele é inspirado pelo Espírito, é para que a gente aprenda como devem ser os nossos passos nesse mundo também. O tempo todo olhando para o ser humano. A gente fica muito assim, meus irmãos. E a gente até vê ser humano aqui no Face, no Zap, no Twitter, no Instagram e outras coisas mais. A gente vê um monte de gente aqui, mas a gente tem que colocar um pouco isso daqui no bolso ou sobre a mesa e olhar mais para o lado. Porque no Zap ninguém é ninguém. No Facebook todo mundo é bonito, cheiroso, penteado. Todo mundo tem uma foto legal. Eu conheço pessoas por aí, não é? Esses dias mesmo aconteceu isso. Uma pessoa falou, ô pastor, tudo bem? Falou, tudo, meu querido, né? Estava lá em Caruaru pregando, quase 2 semanas atrás. Você lembra de mim? Horrível essa pergunta, né? Eu falei, olha, mais ou menos. Me ajuda aí, não é? Ele falou, não, lá no Face. Aí a minha resposta sempre, meu amigo, é que no Face a gente é tudo bonito.
Assim, você está meio diferente lá. Como é que é o teu nome no Face? Não que eu for chamar ele de feio, né? Mas... eu falei de mim também, irmão. Vocês estão entendendo? Aí ele deu risada também. Aí ele falou, não, pastor, eu sou o fulano. Eu que ajudei lá a igreja, lembra? Eu contei a história dele aqui domingo passado para vocês. Que lá de Caruaru ele sentiu no coração de fazer uma oferta para ajudar o ministério infantil da nossa igreja. Aí falou, aí eu lembrei, mas na foto não é igual. É igual, gente. Não é igual. Você sabe que não é igual. O que você é lá, quando a gente conhece pessoalmente, você fala, caramba, que diferente, né? Parece que pessoalmente, agora os meus olhos te veem, né? Antes eu te conhecia só de Face. Meus irmãos, nós precisamos conhecer as pessoas. Nós precisamos olhar, porque no Face a gente não vê muitas lágrimas. No Face a gente não vê a dor. No Face a gente vê uma maquiagem. É só a casca. Mas quando a gente se conhece, a gente se enxerga, a gente vê o miolo. E aí a gente vê as lágrimas, a gente vê a opressão. E aí a gente pode seguir os passos de Jesus, imitá-lo, amando-nos uns aos outros, intercedendo uns pelos outros. Quem sabe recebendo a graça de Deus de sabermos que alguém por quem oramos foi curado. Alguém por quem intercedemos foi liberto. E vamos ficar tão felizes com isso. E quereremos nos envolver ainda mais. Desejaremos conhecer ainda mais as pessoas. Porque seremos reconhecidos como filhos de Deus de verdade, quando estivermos seguindo os passos de Jesus, que ao invés de se fechar sempre em si mesmo, se abria, procurava, enxergava, conversava, saía para caminhar. Você sai para caminhar de vez em quando? Para correr? Ou para fazer qualquer coisa? Jesus saiu para caminhar. Olha que coisa interessante. Na beira do mar. E foi ali que ele chamou os seus primeiros discípulos. E foi ali que os primeiros homens viram o seu poder. E as primeiras vidas foram transformadas. Vamos seguir os passos de Jesus. E vamos ver o poder de Deus tocando na vida das pessoas. Vamos olhar para as pessoas. Vamos se importar com as pessoas. Pessoas perfeitas? Pessoas certinhas? Não. É com o filho do trovão. É com o Pedro, que também não era docinho de coco, né? É com o endemoniado. Não é só com quem é perfeito. Com quem é que nem nós. Já pensou se Jesus fosse procurar só quem fosse que nem ele? Não ia achar ninguém. Já pensou se você fosse atrás só de se encontrar com gente que é que nem você? Uma igreja perfeita? Se você um dia achar uma igreja perfeita, não entra nela. Você vai destruí-la. Não existe igreja perfeita porque não existe ser humano perfeito. Você não é perfeito. Mas pela graça de Deus nós podemos viver uma unidade maravilhosa em meio a tanta diversidade. Que Deus possa cuidar de cada um de nós. E que a gente, pela graça do Senhor, consiga seguir os passos do nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina sobre o Teu Filho, que nos mostra os passos dEle, o amor dEle, a graça dEle, as pegadas dEle. Queremos seguir essas pegadas, Senhor. Queremos seguir esses passos. Queremos ser discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Queremos ser verdadeiramente cristãos. Mas para isso, nós precisamos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos modifique, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tire de nós o que não te agrada e que o Senhor imprima em nós a imagem do Teu Filho, para que Ele seja visto através de nós, o amor dEle, a graça dEle, as mãos dEle, as palavras dEle. Senhor, nos ajuda para que sejamos de verdade seguidores de Jesus. No nome dEle te pedimos. Amém.